A Ilustre Casa de Ramires. Essa de Queiroz. Parte 9. Capítulo 6. A Casa do Cavaleiro em Corinde era uma edificação dos fins do século XVIII, sem elegância e sem arte, pintada de amarelo, lisa e vasta, com 14 janelas de frente, quase ao meio de uma quinta chá, toda de terras lavradas. Mas uma avenida de castanheiros conduzia com alinhada nobreza ao pátio da frente, ornado por 2 tanques de mármore. Os jardins conservavam a abundância esplêndida de rosas que os tornara famosos. Eles mereceram em tempos do avô de André, o desembargador Martinho, uma visita da senhora Dona Maria II. E dentro todas as salas reluziam de asseio e ordem, pelos cuidados da velha governanta, uma parenta pobre do cavaleiro, a senhora Dona Jesuína Rolim. Quando Gonçalo, que viera da torre na égua, atravessou a antessala, ainda reconheceu um dos painéis da frente, fumarento combate de galeões que ele, uma tarde, rasgara, jogando o espadão com André. Sob esse painel, à borda do canapé de palhinha, esperava melancolicamente um amanuense do governo civil, com a sua pasta vermelha sobre os joelhos, e de uma ponta remota ao fundo do corredor. André, avisado pelo criado, o fiel Mateus, gritou alegremente: "Ô, Gonçalo, entra para cá, para o quarto. Sai da tina. Ainda estou em Ceroulas." E em Ceroulas o abraçou num generoso abraço de parabéns. Depois, enquanto se vestia, por entre as cadeiras atravancadas, com o recheio das malas, gravatas, peúgas de seda, garrafas de perfumes, conversaram do calor da jornada enfadonha de Lisboa despovoada. "Um horror!" exclamava o cavaleiro, aquecendo um ferro de frisar a lâmpada de álcool. Todas as ruas da Baixa em obras, cobertas de caliça de poeirada. O central infestado de mosquitos, muito mulato. Uma Tunis, Lisboa. Mas enfim, lá combatemos bravemente o bom combate. Gonçalo sorria do canto do divã onde se acomodara, entre uma pilha de camisas de cor e outra de ceroulas, com monograma flamante. "E então, Andrezinho, tudo arranjado, hein?" O cavaleiro, diante do toucador, frisava com um elevado esmero as pontas grossas do bigode, e só depois de um ensopar em brilhantina, de acamar as ondas da cabeleira rebelde, de se mirar, de se requebrar, assegurou a Gonçalo, já inquieto, que a eleição ficara sólida. "Mas imagina tu, quando apareci em Lisboa, no Ministério do Reino, encontrei o círculo prometido ao Pita, ao Teutônio Pita, o grande homem da verdade." O fidalgo saltou, despenhando a ruma de camisas. E então ele mostrara muito asperamente ao José Ernesto a inconveniência de dispor do círculo como de um charuto, sem o consultar a ele, governador civil e dono do círculo. E como José Ernesto se arrebitava, aludia à conveniência superior do governo, ele logo estendendo o dedo firme: "Pois Zezinho, Flor, ou trago o Ramires por Vila Clara, ou me demito", e arde. Espantos, escarcéus, berreiros. Mas o José Ernesto cedera e tudo findou, jantando ambos em Algués, com o tio Reis Gomes, onde à noite as bluff, as senhoras, lhe arrancaram 14.000 réis. Em resumo, Gonçalinho, precisamos conservar os olhos atentos. O José Ernesto é rapaz leal, meu velho amigo, e depois conhece o meu gênio. Mas há os compromissos, as pressões, e agora a novidade pitoresca. Sabes quem se propõe contra ti pelos regeneradores? Adivinha, o Julinho. Que Julinho? O Júlio das fotografias? O Júlio das fotografias. Diabo! O cavaleiro encolheu os ombros com piedade. Arranja 10 votos à porta da quinta, tira o retrato a todos os taverneiros do círculo em mangas de camisa e continua a ser o Julinho. Não, só Lisboa me inquieta, a canalha política de Lisboa. Gonçalo torcia o bigode desconsolado. Imaginei tudo mais sólido, mais inabalável. Assim, com todas essas intrigas, ainda surge atrapalhada. Ainda lá não vou. O cavaleiro, ao espelho, esticava o fraque, que experimentara abotoado, depois repuxadamente aberto sobre o colete de fustão cor de azeitona, onde no trespasse largo tufava a gravata de sedinha clara, prendida por uma safira. Por fim, encharcando o lenço com essência de feno. Nós estamos bem aliados, bem consagrados, não é verdade? Então, meu caro Gonçalo, sossega e almocemos regaladamente. Creio que este fraque do nosso amiero assenta com certa graça, hein? Magnífico, afirmou Gonçalo. Bem, então, agora descemos ao jardim, para tu reveres os velhos pousos e te florires com uma rosa de corinde.
E logo no corredor, ornado de jarrões da Índia, de arcas de charão, enlaçando o braço de Gonçalo, do seu recuperado Gonçalo. Pois, meu filho, aqui pisamos ambos de novo os nobres soalhos do Corinde, como há 5 anos, e nada mudou, nem um criado, nem uma cortina. Agora, um destes dias, preciso visitar a torre. Gonçalo acudiu ingenuamente. Oh, a torre está muito mudada, muito mudada. E um embaraçado silêncio pesou, como se entre eles surgisse a imagem entristecida da antiga quinta, no tempo dos amores e das esperanças, quando André e Gracinha procuravam as últimas violetas de abril, sob o sorriso tutelar de Miss Rhodes, rente aos úmidos muros da Mãe d'Água. Ainda em silêncio desceram a escada de caracol, por onde ambos outrora se despenhavam, cavalgando o corrimão. E embaixo, numa sala abobadada, recheada de bancos de madeira, com as armas dos cavaleiros nas espaldas, André quedou diante da porta envidraçada do jardim, onde um gesto desconsolado e lânguido. Eu também agora pouco apareço em Corinde, e compreendes bem que não me retém em Oliveira os cuidados da administração, mas esse casarão arrefeceu, alargou, desde a morte da mamã. Ando aqui como perdido, e acredita, quando cá me demoro, são os passeios tristonhos por esses jardins, pela Rua Grande. Ainda te lembras da Rua Grande? Vou envelhecendo muito solitariamente, meu Gonçalo. Gonçalo murmurou, por concordância, simpatia renovada. Eu também me aborreço na torre, mas tens outro gênio, e eu realmente sou um elegíaco. Correu com um esforço o fecho perro da porta envidraçada, e limpando os dedos ao lenço perfumado. Eu creio que Corinde agora só me encantava com grandes cerros escalvados, grandes rochedos agrestes. Às vezes, cá dentro da alma necessito o ermo de São Bruno. Gonçalo sorria daquele apetite ascético, murmurando com preciosidade, através da bigodeira torcida a ferro, resplandecente da brilhantina, e no terraço, junto à balaustrada de pedra enramada de era, gafalhou, louvando o areado alinho, o reluzente viço do jardim. Com efeito, para um discípulo de São Bruno, que escândalo todo esse asseio! Mas para um pecador como eu, que delícia! O jardim da torre anda um chavascal. A prima Jesuína gosta de flores. Tu não conheces a prima Jesuína? Uma velha parenta de mamã que governa agora a casa, coitada. E com um escrúpulo, com um amor, se não fosse a santa criatura, os porcos foçavam nos canteiros. O meu filho, onde não há saia, não há ordem. Desceram a escadaria redonda por entre os vasos de louça azul que transbordavam de gerânios, de cécias, de canas da Índia. Gonçalo recordou a véspera de São João, em que rolara por aqueles degraus, num trambolhão tremendo, com os braços carregados de foguetes, e lentamente, através do jardim, evocavam memórias da camaradagem antiga. Lá se conservava o trapézio dos tempos em que ambos cultivavam a religião heróica da força, da ginástica, do banho frio. Naquele banco, sob a magnólia, lera uma tarde André o primeiro canto do seu poema, O Carairo de Arzila. E o alvo onde se exercia uma pistola, para os futuros duelos inevitáveis na campanha que ambos meditavam contra o velho sindicato constitucional? Oh, toda essa parte do muro que pegava com o lavadouro fora derrubada depois da morte da mamã para alargar a estufa. De resto, o alvo era inútil, acrescentou o cavaleiro. Eu logo por esse tempo entrei também no sindicato, e agora entras tu pela porta que eu te abro. Então Gonçalo, que colhera esmagar entre os dedos para lhe sorver o perfume folhas de Lúcia Lima, acudiu com uma franqueza que aquele desenterrar de recordações tornava mais penetrante e sentida. E eu desejo entrar, e ardentemente bem sabes, mas tu afianças a eleição com segurança? Não surgirá dificuldade, Andrezinho? Esse Pita é um hábil. O cavaleiro murmurou apenas, mergulhando os dedos nas cavas do colete. Da habilidade dos Pitas se ri a força dos cavaleiros. Por 3 degraus de tijolo baixaram ao outro jardim, desafogado de arvoredo e sombra, onde desabrochava, desde maio, com esplendor, o tão celebrado bosque de roseiras, orgulho da quinta de Corinde, que deleitara uma rainha. Aquele fácil desdém pelo Pita confirmava a segurança da eleição. Gonçalo, caminhando respeitosamente como no museu, rogou de louvores deslumbrados as rosas do cavaleiro. Uma beleza, André, uma maravilha. Tens aqui as rosas sublimes, aquelas repolhudas, além que luxo. E estas amarelas, deliciosas, ora este encanto, o ruborzinho a surgir, a raiar do fundo das pétalas brancas. Oh, que escarlate! Oh, que divino escarlate! O
cavaleiro cruzara os braços com gracejadora melancolia. Pois vê tu, tal é a minha solidão social e sentimental, que com todas essas rosas abertas não tenho a quem mandar um ramo. Estou reduzido a florir as lousadas. Um escarlate, mais vivo do que as rosas que gabava, cobriu as faces do fidalgo. As lousadas, oh, que desavergonhadas! André atirou ao seu amigo os lustrosos olhos no inquieto reparo de curiosidade. Por quê? Desavergonhadas? Por quê? Por quê? Porque o são, pela sua natureza e pela vontade de Deus. São desavergonhadas como estas rosas são vermelhas. E o cavaleiro tranquilizado, genericamente, com efeito tem imensa peçonha. Por isso eu as cubro de rosas. E em Oliveira, todas as semanas, meu filho, tomo com elas um chá respeitoso. Pois não as amansas, rosnou o fidalgo. Mas o Mateus aparecera nos degraus de tijolo com o guardanapo na mão, a calva rebrilhando ao sol. Era o almoço. O cavaleiro colheu para Gonçalo uma rosa triunfal e para si um botão inocente. E enflorados subiam para o terraço entre o brilho e o perfume de outras roseiras, quando o cavaleiro parou com uma ideia. A que hora tu vais para Oliveira, Gonçalinho? O fidalgo hesitou. Para Oliveira? Não tencionava aparecer em Oliveira toda esta semana. Por quê? É urgente que vá a Oliveira? Pois certamente, filho. Amanhã mesmo precisamos conversar com o Barrolo, combinarmos por causa dos votos da Mortosa. O meu querido Gonçalo, não podemos adormecer. Não é pelo Júlio, é pelo Pita. Bem, acudiu logo Gonçalo assustado. Parto para Oliveira. Por que então, continuava André, vamos ambos logo a cavalo? É um bonito passeio pelos freixos, sempre com sombra. Tens talvez de mandar à torre por causa de roupa. Não, Gonçalo. Para evitar a importunidade de malas, conservava nos cunhais um bragal inteiro, desde a chinela até a casaca, e entrava em Oliveira como o filósofo Bias em Atena, com uma simples bengala e paciência infinita. Delicioso, declarou André. Fazemos então logo a nossa entrada oficial em Oliveira. É o começo da campanha. O fidalgo torcia o bigode, consternado, pensando nos risinhos perversos das lousadas de toda a cidade, perante uma entrada tão aparentosamente fraternal. E quando o cavaleiro recomendou ao Mateus que mandasse aprontar o rocilho e a égua do fidalgo para as 4:30, Gonçalo exagerou seu receio do calor, da poeira. Antes partissem às 7, pela fresca. Assim esperava penetrar em Oliveira despercebidamente, embatido no crepúsculo. Mas André protestou. Não, é uma seca. Chegamos à noite, precisamos entrar com solenidade. A hora da música no terreiro. Às 5, hein? E Gonçalo vergando os ombros sob a fatalidade. Pois sim, às 5. Na sala de jantar esteirada, com denegridos painéis de flores e frutas sobre um papel vermelho imitando o damasco, André ocupou a venerada cadeira de braços do avô Martinho. O brilho das pratas, a frescura das rosas numa floreira de saxe revelam os desvelos da prima jesuína, que, com dor de entranhas nessa manhã, não se vestira, almoçava no quarto. Gonçalo louvou aquela elegante ordem, tão rara numa casa de solteirão, lamentando a falta de uma prima jesuína na torre. E André sorria deliciadamente, desdobrando o guardanapo, com a esperança que Gonçalo contasse aos Barrolos o confortável luxo de Corinte. Depois, picando com o garfo uma azeitona. Pois é verdade, meu querido Gonçalo, lá estive, nessa grande capital, depois um dia em Sintra. O Mateus entreabriu a porta para recordar a sua excelência, o amanuense do governo civil que esperava. Pois que espere, gritou sua excelência. Gonçalo lembrou que talvez o digno homem se impacientasse com fome. Pois que almoce, gritou sua excelência. Aquele seco desprezo de André pelo pobre empregado, esquecido no banco de entrada, com sua passa sobre os joelhos, constrangia o fidalgo. E espetando também uma azeitona. Dizias então, Sintra? Sem sabor, resumiu André. Poeirada, horrenda, femeaço medíocre. E já me esquecia. Sabes quem lá encontrei? Na estrada de Colares? O castanheiro. O nosso castanheiro. O dos anais de chapéu alto. Ergueu logo os braços ao céu desolado. E então esse Gonçalo Mendes Ramírez não me manda o romance? Parece que o primeiro número da revista sai em dezembro e ele precisa o original em começos de outubro. Lá me suplicou que tu sacudisse, que te recordasse a glória dos Ramírez. E tu devias acabar a novela. Até convém que antes de entrares na Câmara apareça um trabalho teu, um trabalho sério, de erudição forte, bem português. Pois convém, concordou vivamente Gonçalo. E a novela, só falta o capítulo 4º, mas esse justamente demanda mais preparação, mais pesquisas.
Para o acabar, precisava o espírito bem sossegado, a certeza desta infernal eleição. Não é o animal do Júlio que me inquieta, mas a canalha intrigante de Lisboa. Que te parece? Cavaleiro riu, estendendo de novo o garfo para as azeitonas. Que me parece, Gonçalinho? Que estás como uma criança pequena, aflita, com medo que não te chegue o prato de arroz doce. Sossega, menino, apanhas o teu arroz doce. Mas, com efeito, encontrei o José Ernesto muito teimoso. Já existiam compromissos antigos com o Pita. A verdade tem sido furiosamente ministerial. E esse Pita, agora quando souber que lhe tapei Vila Clara, arde em furor contra mim, o que me é soberanamente indiferente. Cólerazinhas ou piadinhas do Pita não me tiram o apetite. Mas o José Ernesto admira o Pita, necessita do Pita, está empenhado em pagar ao Pita com um círculo. Ainda no último dia, me disse na secretaria: até lhe achei graça. Eu vejo que os deputados por Vila Clara morrem. Ora, se por esse bom costume o teu Ramírez morrer em breve, então entra o Pita. Gonçalo recuou a cadeira. Se eu morrer? Que animal! Ora, se morreres para o círculo, atalhou o cavaleiro rindo. Por exemplo, se nos zangássemos, se amanhã entre nós surgisse uma dissidência. Enfim, o impossível. O Mateus entrava com a terrina do caldo de galinha que recendia. A ele, exclamou André, e não se fale mais de círculos, nem de Pitas, nem de Júlios, nem da negredada política. Conta antes o enredo da tua novela, histórica, hein? Meia-idade? Dom João V? Eu, se tentasse agora um romance, escolhia uma época deliciosa. Portugal sob os Filipes. Os 3/4 depois das 6 batiam no relógio sempre adiantado da igreja de São Cristóvão, em Oliveira, quando André Cavaleiro e Gonçalo, descendo da Rua Velha, penetraram no terreiro da Louça, agora largo do conselheiro Costa Barroso. Todos os domingos, tocando num coreto que o conselheiro, quando presidente da Câmara, mandara construir sobre o velho pelourinho demolido. A charanga do regimento ou a filarmônica Lealdade tornavam aquele largo o centro mais sociável da quieta e caseira cidade. Nessa tarde, porém, como começara no convento de Santa Brígida o bazar patrocinado pelo bispo, as senhoras rareavam nos bancos de pedra e nas cadeiras do asilo, espalhadas por sob as acácias. As lousadas faltavam no seu pouso reservado, superiormente encolhido para espiar em todo o ferreiro. As casas que o cerram do lado de São Cristóvão e do lado das Trinas, a Rua Velha e a Rua das Velas, a Barraca da Limonada e até outro retiro pudicamente disfarçado por uma caniçada de eras. E o único rancho conhecido, Dona Maria Mendonça, a baronesa das Margens, as duas albuins, conversavam com as costas para o terreiro, junto da grade de ferro que o limita sobre a antiga muralha, donde se dominam campos, a cerca do seminário novo, todo o pinhal da Estevinha e as voltas lustrosas da ribeira do Crede. Mas entre os cavalheiros que trilhavam vagarosamente a aldeia do largo denominado Picadeiro, gozando a marcha do profeta, o espanto reviveu. Apesar de todos conhecerem a reconciliação famosa do governo civil, quando os dois amigos apareceram, ambos de chapéus de palha, ambos de polainas altas, ao passo solene das duas éguas, a de Gonçalo airosa e baia de cauda curta inglesa, a do cavaleiro pesada e preta, de pescoço arqueado, a cauda farta rojando as lajes. Melo Albuim, o barão das Margens, o doutor delegado pararam numa fila pasmada, a que se juntou um dos Vila Velhas. Depois o morgado Pestana, depois o gordo Major Ribas, com a farda desabotoada, rebolando e galhofando sobre aquela amigação. O tabelião Guedes, o Guedes Poupa, derrubou a cadeira no alvoroço com que se ergueu, indignado mas respeitoso, descobrindo a calva numa cortesia imensa em que o chapéu branco lhe tremia, e o velho Cerqueira, o advogado, que saía do retiro encarniçado de era e se abotoava, embasbacou, com os óculos na ponta do nariz alçado, os dedos esquecidos nos botões das calças. No entanto, os dois amigos gravemente seguiam pela correnteza de casas que o palacete de Dona Arminda Vilegas domina, com o pesado brasão dos Vilegas na cimalha, as suas 10 nobres varandas de ferro opulentadas por cortinas de damasco amarelo. Na varanda de esquina, o Barrolo e o José Mendonça fumavam, sentados em mochos de palhinha. E ao sentir as patas lentas das éguas, ao avistar tão inesperadamente o cunhado, o bom Barrolo quase se despenhou da varanda. Ô Gonçalo, vais lá para casa? E nem esperou uma certeza, berrou de novo bracejando. Nós vamos já, jantamos cá esta tarde. A Gracinha está lá em cima, com a tia Arminda. Vamos já também, é um momento.
O cavaleiro acenou risonhamente ao capitão Mendonça. Já Barrolo mergulhara com entusiasmo para dentro dos damascos amarelos, e os dois amigos, deixando pelo terreiro aquele suco de espanto, penetraram na Rua das Velas, onde um polícia se perfilou com a mão no boné, o que foi agradável ao fidalgo da torre. O cavaleiro acompanhou Gonçalo ao largo de El Rei. Diante do palacete, um homem de boina vermelha remoía no seu realejo o couro nupcial da Lúcia, espiando as janelas desertas. O Joaquim da porta correu do pátio a segurar a égua do fidalgo. Com um mudo sorriso, o tocador estendera a boina, e depois de lhe atirar um punhado de cobre, Gonçalo hesitou. Murmurou enfim, com embaraçado e corando: "Não queres entrar e descansar, André?" "Não, obrigado." "Então amanhã às 2, no governo civil, com o Barrolo, para combinarmos sobre os votos da Murtosa. Adeus, minha flor." Demos um belo passeio e espantamos os povos. E Sua Excelência, envolvendo o palacete num demorado olhar, desceu pela Rua das Tecedeiras. No seu quarto, sempre preparado, com a cama feita, Gonçalo acabava de se lavar, de se escovar, quando Barrolo se precipitou pelo corredor. Esbofado, sôfrego, e atrás dele Gracinha, ofegante também, despertando nervosamente as fitas escarlates do chapéu. Desde a tarde em que Barrolo presenciara com os olhos bem acordados a palestra de Gonçalo e de André na varanda do governo civil, fervera nele e em Gracinha uma impaciência desesperada por penetrar os motivos, a encoberta história daquela reconciliação surpreendente. Depois a fuga de Gonçalo na caleche para a torre, sem parar nos Cunhais, a repentina jornada do cavaleiro a Lisboa, o silêncio que sobre aquele caso se abatera mais pesado que uma tampa de ferro, quase os aterrou. Gracinha, à noite, no oratório, murmurava através das rezas distraídas: "Ó, minha rica Nossa Senhora, que será?" Barrolo não ousara correr à torre, mas até sonhava com a varanda do governo civil, que lhe aparecia enorme, crescendo, atravancando oliveira, roçando já as janelas dos Cunhais, de onde ele a repelia com o cabo de uma vassoura. E eis agora Gonçalo e André, que entram na cidade a cavalo, muito serenamente, ambos de chapéu de palha, como companheiros constantes, recolhendo de um passeio. Logo à porta do quarto, Barrolo atirou os braços, rompeu os brados. "Então que tem sido tudo isto?" "Não se fala noutra coisa. Tu com o André." Gracinha, arfando, tão vermelha como as fitas do chapéu, só balbuciava: "E nem vens, nem escreves, nós com tanto cuidado." E mesmo rente da porta aberta, sem se sentarem, o fidalgo aclarou o mistério, com a toalha ainda nas mãos. Uma coisa muito inesperada, mas muito natural. O Sanches Lucena morreu, como vocês sabem. Ficou vago o círculo de Vila Clara, e um círculo por onde só pode sair um homem da terra, com propriedade, com influência. O governo imediatamente me mandou perguntar pelo telégrafo se eu me desejava propor. Ora, eu, no fundo, estou de bem com os históricos. Sou amigo do José Ernesto. Estimava entrar na Câmara. Aceitei. O Barrolo esmagou a coxa com uma palmada triunfal. Então era certo, caramba! O fidalgo continuava, enxugando interminavelmente as mãos. Aceitei, está claro, com condições, e muito fortes, mas aceitei. Neste caso, como vocês sabem, convém que o candidato se entenda com o governador civil. Eu, ao princípio, não queria renovar relações. Instado, porém, muito instado de Lisboa, e por considerações superiores de política, consenti nesse sacrifício. Nas dificuldades em que se encontra o país, todos devem fazer sacrifícios. E eu fiz esse. O André, de resto, foi muito amável, muito afetuoso, de sorte que estamos outra vez amigos. Amigos políticos, mas muito bem, muito lealmente. Almocei hoje com ele em Corinde. Viemos juntos pelos Freixos. Uma tarde linda. Enfim renasceu a antiga harmonia. E a eleição está segura. "Venham de lá esses ossos", berrou Barrolo, transportado. Gracinha terminara por se sentar à borda do leito, com o chapéu no regaço, enlevada para o irmão, num silencioso enternecimento em que os seus doces olhos se umedeciam e riam. O fidalgo, que se desprendera do abraço do Barrolo, dobrava a toalha com um vagar distraído. "A eleição está segura, mas precisamos trabalhar. Tu, Barrolo, tens de conversar também com o cavaleiro. Já combinei. Amanhã, no governo civil, às 2 horas. É necessário que vocês se entendam por causa dos votos da Murtosa." "Pronto, menino. O que vocês quiserem. Votos, dinheiro." E Gonçalo, borrifando vagamente o jaquetão com água de colônia que pingava no soalho. "Desde o momento em que eu me reconciliei com o André, tudo acabou. Tu, Barrolo, imediatamente te reconcilias também." Barrolo quase saltou no seu deslumbramento. "Pois está claro, e ainda bem, que eu gosto imensamente do cavaleiro." Até sempre teimava com Gracinha.
Ó, senhores, esta tolice, por causa da política. Bem, concluiu o fidalgo, a política nos separou, a política nos reúne. É o que se chama a inconstância dos tempos e dos impérios. E agarrou Gracinha pelos ombros, com um beijo brincalhão, estalado em cada face. A tia Arminda? Boa. Da escaldadela? Já voltou às façanhas do Leandro o Belo? Gracinha resplandecia, com um lento sorriso que se não desfizera. A envolvia toda em claridade e doçura. A tia Arminda está melhor, já anda. Perguntou por ti. Mas, ó, Gonçalo, tudo é certo que era jantar? Não, almocei tremendamente em Corinde. Vocês, como jantaram a hora antiga da tia Arminda, ceiam, hein? Então, logo ceio. Agora, apenas uma chávena de chá, muito forte. Gracinha correu, no alvoroço de servir o herói querido, e pela escada, descendo com o Barrolo que o contemplava, o fidalgo da torre lamentou os seus sacrifícios. É verdade, menino, é uma maçada, mas que diabo! Todos devemos concorrer para tirar o país do atoleiro. Barrolo, maravilhado, murmurava. E sem dizeres nada, assim a capucha, assim a capucha. E agora outra coisa, Barrolo. Amanhã no governo civil deves convidar o André a jantar. Com certeza, gritou Barrolo. Jantar de estrondo? Não, homem. Jantar muito quieto, muito íntimo. Unicamente o André e o João Gouveia. Telegrafas ao João Gouveia. Também podes convidar os Mendonças, mas jantar muito discreto. Só para conversarmos, para firmar a reconciliação de um modo mais sociável, mais elegante. Ao outro dia, no governo civil, Barrolo e o cavaleiro apertaram as mãos com tanta singeleza, como se ambos, ainda na véspera, andassem jogando bilhar e catorrando no clube da Rua das Pegas. De resto, conversaram sumariamente sobre a eleição. Apenas o cavaleiro aludira com indolência aos votos da Murtosa. O bom Barrolo quase se engasgou na ânsia de os oferecer. É o que vocês quiserem. Votos, dinheiro, o que vocês quiserem. Vocês digam, eu vou para a Murtosa, e é comezaina, e pipa de vinho aberta, e a freguesia inteira a votar no meio do foguetório. O cavaleiro, rindo, amansou aquele fervor faustoso. Não, meu caro Barrolo, não. Nós preparamos uma eleição muito sóbria, muito sossegada. Vila Clara elege Gonçalo Mendes Ramírez deputado, naturalmente, como seu melhor homem. Não há combate, o Julinho é uma sombra, portanto... O Barrolo persistia, radiante, gingando. Perdão, André, perdão. Lá isso, vinhaça, e vivório, e foguetório, e festança magna. Mas Gonçalo, embaraçado, amistoso por suster a garrulice do Barrolo, as palmadas carinhosas com que ele se atufava na intimidade do cavaleiro, apontou-o para a mesa de sua excelência. Tu tens que fazer, André. Vejo aí uma papelada pavorosa. Não roubemos mais tempo ao chefe lúcido do distrito. Ao trabalho. Trabalhar, meu irmão, que o trabalho, e André, é virtude, é valor. Agarrara o chapéu, acenando ao cunhado. Então Barrolo, com as bochechas a estalar de gosto, balbuciou o convite que firmaria a reconciliação de um modo sociável e elegante. Cavaleiro, para conversares o melhor, se você nos quiser dar o gosto de vir jantar, quinta-feira às 6h30. Nós, quando cá está o Gonçalo, jantamos sempre mais tarde. O cavaleiro que corara agradeceu com discreta cerimônia. É para mim um imenso prazer, uma imensa honra. E à porta da antessala, onde os acompanhara, segurando o pesado reposteiro da baeta escarlate com as armas reais bordadas, suplicou ao Barrolo que pusesse os seus respeitos aos pés da senhora Dona Graça. Barrolo, descendo a larga escadaria de pedra, limpava a testa, o pescoço, umedecidos pela emoção, e no pátio desabafou. Muito simpático este André. Rapaz franco, de quem sempre gostei. Realmente estava morto que acabassem essas histórias. E mesmo lá para os cunhais, para a companhia, para o cavaco, que bela aquisição. Quinta-feira de manhã, depois do almoço, já no terraço do jardim, onde tomava um café, Gonçalo recomendou ao Barrolo que, para acentuar mais completamente a intimidade simples do jantar, não pusesse casaca. E tu, Gracinha, vestido afogado, mas vestidinho claro, alegre. Gracinha sorriu indecisamente, continuando a folhear um almanaque de lembranças estendida numa cadeira de verga, com um gatinho branco no regaço. Depois do alvoroço e pasmo de domingo, ela aparentava agora um desinteresse silencioso pela reconciliação que ainda abalava Oliveira, pela eleição, pelo jantar. Mas nesses dias não sossegara. Tão impaciente e sensível que o bom Barrolo incessantemente lhe aconselhava o grande remédio da mamã contra os nervos. Flores de alecrim, cozidas em vinho branco. Gonçalo percebia claramente a perturbação em que a lançava aquela entrada triunfal de André,
do antigo André, na sua casa de casada, nos Cunhais, e para se tranquilizar, evocava, como na estrada do cemitério em Vila Clara, a seriedade de Gracinha, o seu rígido e puro pensar, a altivez da sua almazinha heróica. Nessa manhã mesmo, todo no fresco e sôfrego cuidado da sua eleição, só receava que Gracinha, por embaraço ou cautela, acolhesse secamente o cavaleiro, o esfriasse no seu renovado fervor pela casa de Ramires, no seu patrocinado político. E insistiu, gracejando. Ouviste, Gracinha? Um vestido branco, um vestido alegre que sorria aos hóspedes. Ela murmurou, mergulhada no seu almanaque. Sim, realmente, com este calor. Mas Barrolo bateu uma palmada na coxa. Que pena não terem Oliveira para o brinde de reconciliação. Um famoso vinho do Porto, da garrafeira da mamã, preciosíssimo, velhíssimo, do tempo de Dom João II. Dom João II? Rosnou Gonçalo. Está estragado. Barrolo hesitou. Dom João II ou Dom João VI? Um desses reis, enfim, um vinho único do século passado. Só restam a mamã 8 ou 10 garrafas. E hoje era dia para uma. Bem, o fidalgo deu um sorvo lento ao café. O André antigamente também gostava muito de ovos queimados. Bruscamente Gracinha fechou o almanaque, e com uma fuga e um silêncio que emudeceram Gonçalo, sacudiu do colo o gato dorminhoco, atravessou o terraço, desapareceu entre os teixos altos do jardim. Mas à tarde, quando Fidalgo ocupou seu lugar na mesa oval junto da prima Maria Mendonça, logo notou, entre duas compoteiras, uma travessa de ovos queimados. Apesar de jantar tão íntimo, serviam, com a louça da China, os famosos talheres dourados da baixela do tio Melchior, e 2 jarras de saxe transbordavam de cravos brancos e amarelos, cores heráldicas dos Ramires. Dona Maria, que não encontrara o querido primo desde os anos de Gracinha, murmurou com um sorriso, uma grave cortesia, naquele cerimonioso silêncio em que se desdobravam os guardanapos. Ainda não lhe deu os parabéns, primo Gonçalo. Ele acudiu, mexendo nervosamente nos copos. Chute, prima, chute. Hoje aqui já está decidido. Não se alude sequer à política. Está muito calor para a política. Ela suspirou de leve, como desfalecida. Ai, o calor, que horrível calor. Desde que entramos nos Cunhais com aquele vestido preto que era o seu palho rico. Ainda não cessara de invejar a frescura do vestido branco de Gracinha. Que bom que lhe fica. Está hoje linda. Era um vestido liso de querpom branco que aclarava, remoçava sua graça quase virginal, e nunca realmente tanto prendera, assim clara e fina, com os olhos verdes refugindo como esmeraldas lavadas, uma ondulação mais lustrosa nos pesados cabelos, um macio rubor transparente, todo um fresco brilho de flor regada, de flor revivida, apesar do acanhamento que lhe mobilizava os dedos ao erguer a colher de prata dourada. E ao lado, superiormente robusto e largo, com o petilho arqueado como uma couraça e cravejado de 2 safiras, uma rosa branca desabrochada na lapela, André Cavaleiro, que recusara a sopa. Oh, no verão nunca comia sopa. Dominava a mesa, levemente comovido também, passando sobre o reluzente bigode um lenço tão perfumado que afogava o perfume dos cravos. Mas foi ele que encadeou a animação com risonhos queixumes sobre o calor, o escandaloso calor de Oliveira. Ah, que purgatório abrasado, depois dos seus 2 dias de paraíso, na frescura deliciosa de Sintra. Dona Maria Mendonça adoçou os espertos olhos para o senhor governador civil. E então Sintra, animada, muitos ranchos à tarde, em seteais, encontrara a condessa de Cheias, a prima Chelas. Sim, na pena, na sua visita à rainha, Cavaleiro conversara durante um momento com a senhora condessa de Chelas. Ah, e a rainha, oh, sempre encantadora. A senhora condessa de Chelas, essa, um pouco magra, mas tão amável, tão inteligente, tão verdadeiramente grande dano, não é verdade? E como se inclinara para a Gracinha, com uma doçura infinita no simples mover da cabeça, ela perturbada, mais vermelha, balbuciou que não conhecia a condessa de Cheias. Dona Maria Mendonça acusou logo a inércia dos primos Barrolos, sempre encafurnados nos Cunhais, sem nunca se aventurarem a Lisboa no inverno, para conviver, para conhecer os parentes. A culpa é do primo José, que detesta Lisboa. Oh não, Barrolo não detestava Lisboa. Se pudesse acarretar para Lisboa suas comodidades, o seu quarto, a sua cocheira, a boa água do pomar, a rica varanda sobre o jardim, até se regalava. Mas, entalado naqueles quartinhos do Bragança, e depois a má comida, o barulho, a Gracinha em Lisboa nunca dorme, e a amassada das manhãs?
Não há nada que fazer em Lisboa de manhã. O cavaleiro sorria para o Barrolo, como enlevado na sua graça e razão. Depois confessou que ele, apesar de habitar também, mercê do Estado, um palacete confortável e gozar também uma água excelente, a finíssima água do poço de São Domingos, lamentava que os deveres da política, a disciplina de partido, o amarrassem a Oliveira, e toda a sua esperança era a queda do ministério para se libertar, passar 3 meses divinos em Itália. Do outro lado de Gracinha, João Gouveia, sempre acanhado e mudo diante das senhoras, exclamou num impulso de amizade e convicção: pois Andrezinho vai perdendo a esperança. O senhor Fulgêncio não arreia. Ainda cá temos o nosso André mais 3 ou 4 anos. André protestava, com um requebro, as espessas pestanas quase cerradas. Oh, meu João, não me queiras mal, não me queiras mal. E teimava. Ah, com certeza, ainda que desertasse o seu partido. E que importa em hoste poderosa uma lança ferrugenta? Esses meses de Itália no inverno já os sonhara, já os preparava. E a senhora Dona Graça não permitia que ele a servisse de um pouco de vinho branco? Barrolo estendeu o braço em efusão. Oh, cavaleiro, eu tenho empenho em que você prove esse vinho com cuidado. É da minha propriedade do Corvelo. Faço muito gosto nele, mas prove com atenção. Sua excelência provou com devoção, como se comungasse, e com uma cortesia compenetrada para Barrolo que reluzia de gosto. Uma delícia, uma verdadeira delícia. Hein, não é verdade? Eu, para mim, prefiro este vinho do Corvelo a todos os vinhos franceses, os mais finos. Até ali o nosso amigo Padre Sueiro, que é um santo, o aprecia. Silencioso, esbatido por trás de uma das altas jarras de cravos, Padre Sueiro corou, sorriu. Com muita água, infelizmente, Sr. Barrolo, o gosto pede, mas o reumatismo não consente. Pois José Mendonça, que não temia reumatismos, atacava sempre bravamente aquele bendito Corvelo. Que lhe parece a você, João Gouveia? Oh, João Gouveia já o conhecia, louvado Deus, e certamente nunca encontrara em Portugal, como vinho branco, nenhum comparável pela frescura, pelo aroma, pela seiva. E cá lhe vou atiçando com fervor, Barrolo amigo. Esta bela garrafa de cristal vai de vencida. Barrolo exultava. O seu desgosto era que Gonçalo nunca honrasse aquele néctar. Não, Gonçalo não tolerava vinhos brancos. E então hoje estou com uma destas sedes que só me satisfaz vinho verde, assim um pouco espumante e com gelo. Que este de Vidainhos também é do Barrolo. Oh, eu não desprezo os vinhos da família. Este Vidainhos, sinceramente, eu considero sublime. E então o cavaleiro desejou provar esse sublime vinho verde da quinta de Vidainhos, em Amarante. O escudeiro, a um aceno entusiasmado do Barrolo, apresentou a sua excelência um copo esguio, especial para aquele vinho que espumava. Mas o cavaleiro, acariciando o fresco copo sem o erguer, repisou a ideia de férias, de viagens, como acentuando o seu cansaço e fastio de Oliveira. E sabia a senhora Dona Graça para onde ele seguiria, depois da Itália, nesse inverno, e se por caridade de Deus o ministério caísse, para a Ásia Menor. E era uma viagem para que eu com certeza tentava o nosso Gonçalinho. Tão fácil agora, com os caminhos de ferro. De Veneza a Constantinopla, um mero passeio. Depois de Constantinopla a Esmirna, 1 dia, 2 dias, num vapor excelente. E daí numa boa caravana, por Trípoli, pela antiga Sidônia. Penetrávamos em Galiléia. Galiléia, hein, Gonçalo? Que beleza! Padre Soeiro, suspendendo o garfo, lembrou timidamente que em Galiléia o senhor Gonçalo Ramírez pisaria a terra que outrora por pouco pertencera à sua casa. Um dos antepassados de Vossa Excelência, Gutierrez Ramírez, companheiro de Tancredo na primeira cruzada, recusou o ducado de Galiléia e de Além Jordão. Fez pessimamente, gritou Gonçalo rindo. Oh, esse avô Gutierrez andou pessimamente, porque não existia agora neste mundo disparate mais divertido do que eu, Duque de Galiléia. O senhor Gonçalo Mendes Ramírez, Duque de Galiléia e de Além Jordão. Era simplesmente de rebentar. Cavaleiro protestou, com simpatia. Ora essa, por quê? Não acredite, acudiu, com os olhos coruscantes, Dona Maria Mendonça. O primo Gonçalo, com todas essas graças, no fundo é muitíssimo aristocrata, mas terrivelmente aristocrata. O fidalgo da torre pousou o copo de Vidainhos, depois de um trago saboreado e fundo. Aristocrata. Está claro que sou aristocrata. Sentiria com efeito certo desgosto em ter nascido, como uma erva de outras ervas vagas. Gosto de saber que nasci do meu pai Vicente, que nasceu do seu pai Damião, que nasceu do seu pai Inácio, e assim sempre, até não sei que rei Suevo. Recevinto, informou respeitosamente Padre Sueiro, pois até esse Recevinto,
O pior é que o sangue de todos esses pais não difere realmente do sangue dos pais do Joaquim da Porta. E que, depois do Recivinto, para trás, até Adão, não tenho mais pais. E enquanto todos riam, Dona Maria Mendonça, debruçada para ele, por trás do leque largamente aberto, murmurou: o primo está com esses desprezos, pois eu sei de uma senhora que tem a maior admiração pela casa de Ramírez e pelo seu representante. Gonçalo enchia de novo o copo com amor, atento à espuma. Bravo, mas convém distinguir, como diz o Manuel Duarte, por quem tem ela a verdadeira admiração, por mim ou pelo Suevo? Pelo Recivinto? Por ambos. Diabo. Depois, pousando a garrafa mais sério: quem é? Oh, ela não podia confessar. Não era ainda bastante velha para andar com recadinhos de sentimento. Mas Gonçalo dispensava o nome. Só desejava as qualidades. Nova? Bonita? Bonita? Exclamou Dona Maria. É uma das mulheres mais formosas de Portugal. Espantado, Gonçalo lançou o nome. A Dona Ana Lucena? Por quê? Porque mulher assim tão formosa e vivendo nestes sítios e tão conhecida da prima que lhe faz confidência só a Dona Ana. Dona Maria, ajeitando as duas rosas que alegravam o corpete de seda preta, sorria. Talvez seja, pois estou imensamente lisonjeado, mas ainda distingo, como o Manuel Duarte. Se da parte dela essa simpatia toda é para o bom fim, não. Não, santo Deus, não. Mas se é para o mau fim, então, prima, cumprirei honradamente o meu dever, dentro das minhas forças. Dona Maria escondeu a face no leque escandalizada, depois espreitando com os agudos olhos a faiscar. Oh, primo, mas o bom fim é que convinha, porque a coisa é a mesma, e são 200 contos a mais. Gonçalo gritou de admiração. Oh, esta prima Maria! Não há em toda a Europa ninguém mais esperto. Todos curiosamente ansiaram por saber a nova graça da senhora Dona Maria, mas Gonçalo deteve as curiosidades. Não se pode contar, é casamento. Então José Mendonça recordou a novidade picante que desde a véspera remexia Oliveira. Por casamento? Que me dizem ao casamento da Dona Rosa ao Alcoforado? Barrolo, depois o Gouveia, até Gracinha, todos o proclamaram um horror. Aquela perfeita rapariga, de pele tão cor-de-rosa, de cabelo tão cor de ouro, amarrada ao Teixeira de Carredes, um patriarca carregado de netos. Que desastre! Continua.